Olá, Mano Repórter conversa hoje com o José Pedro Melo. Ele é CEO da Atletas Now, uma plataforma criada para ser uma vitrine para os esportistas brasileiros. Tudo bem, José Pedro? Boa tarde, obrigado por me receber aqui. José Pedro, para a gente abrir essa entrevista, essa é uma plataforma que você criou no ano passado com esse objetivo de que os esportistas, né, os atletas, conseguissem captar patrocínio, contrato com algum clube. Então, assim, eu queria que você explicasse como funciona melhor. Então, a Atletas Now ela tem o objetivo exatamente de dar visibilidade para, por exemplo, atletas que não têm as oportunidades devidas de destacar o seu talento, né, sejam para clubes esportivos ou então até mesmo para patrocinadores. Né? Mas mais que isso, a Atletas Now, a gente tem o foco de conectar todas as pontas do esporte. A nossa missão é de, através de um modo digital, a gente consiga fomentar oportunidades, né, para cada ponta do esporte que a gente chama. Então não são só os atletas, a gente consegue englobar os profissionais do esporte, que são, por exemplo, todo em volta do atleta que realmente faz ele ser um atleta. Então aí a gente está falando de nutricionista, fisioterapeuta, gente, né, e várias outras profissões, que a gente consegue não apenas oferecer uma tecnologia onde eles possam captar novos clientes para a rede deles, como também eles podem oferecer o serviço dentro da nossa plataforma, né? E óbvio que a gente também consegue conectar, englobar as instituições esportivas, que acabam variando desde, por exemplo, um clube esportivo até uma confederação. Então a gente consegue unir algumas funcionalidades que agregam no dia a dia deles esportivo. E como você teve essa ideia? Como surgiu isso? Porque a Atletas Now tem uma comparação aí que é como se fosse o LinkedIn do esporte. Seria isso mesmo? Como você captou essa ideia? A nossa plataforma, ela acaba sendo às vezes comparada com o LinkedIn, por exemplo, porque a nossa tecnologia funciona numa base de rede social. Né? Então todos ali podem ter um perfil e dentro desse perfil podem preencher de uma forma detalhada, enfim, se divulgar da melhor forma a partir daí. Então a gente acaba tendo essa comparação. Mas tecnicamente, se a gente for olhar, a gente acaba também sendo um pouco mais do que um LinkedIn, se a gente voltar para o mercado profissional, porque a gente consegue também fomentar negócio para esses atletas e ajudar, de um certo modo, a gestão dos clubes. Né? Então, tudo isso funciona num âmbito de rede social. Então, às vezes, essa comparação vem por causa disso. Mas a origem da Atletas Now, ela veio basicamente de uma experiência minha como atleta. Né? Eu sempre, por influência do meu pai, eu sempre joguei basquete, tanto aqui no Brasil, que eu enfrentei as dificuldades que é ser um atleta aqui no Brasil, mas eu também tive a oportunidade de ser um atleta de basquete nos Estados Unidos. E no meu finalzinho do período no exterior foi quando me deu esse insight, porque eu tive dificuldade, que eu tinha o foco na época de querer fazer faculdade nos Estados Unidos jogando basquete. Né? E eu tive dificuldade de me destacar para essas faculdades. Então eu comecei a pensar, né? Por que eu não consigo unir todas essas pontas do esporte, consigo unir a visibilidade, né? Todo esse modo de se divulgar para o mundo esportivo num lugar digital, né, de um modo inovador. Então acabou que, enfim, eu quis voltar para o Brasil, né, só que eu voltei com essa ideia na cabeça, a gente começou a maturar a ideia e a Atletas Now surgiu exatamente com o objetivo de conectar todas as pontas do esporte, com a missão. Né. Então a origem foi basicamente de uma experiência minha. Então, falando agora especificamente da funcionalidade da Atletas Now, para quem participa, tem algum custo? Como é esse processo de inscrição? Então, até por um impacto que a gente fala social e também por eu já ter sido um atleta e a gente sabe as dificuldades que é ser um atleta aqui no Brasil, a gente nunca vai querer ter o atleta a gente nunca vai querer ganhar sobre o atleta. Né? A plataforma para um atleta entrar e utilizar ela é gratuita. Né? Então a gente sabe qual a dificuldade econômica de um atleta, principalmente aqui no Brasil, então a gente sempre vai querer ter esse impacto. Porém, o nosso modelo de negócio, ele funciona também por assinatura, porém voltada para os profissionais do esporte, né? Que a gente sempre fala, quando a gente começa a gerar uma grande massa, né, de atletas nichada por interesse esportivo,
um nutricionista, um agente, enfim, um fisioterapeuta vai ter o interesse de estar presente nessa rede, né, para se anunciar, estar presente ali, né? Então a gente vai funcionar com um modelo de assinaturas a partir daí e também das instituições. Então um clube vai poder pagar uma mensalidade, né? A gente vai funcionar no subscription, onde ele vai ter acesso às funcionalidades que ele pode ter no clube, por exemplo. Um clube ele paga uma mensalidade, ele tem acesso a uma quantidade de perfis para ele distribuir para os seus colaboradores internos. Então, para um analista de desempenho, para um dirigente, né, para eles poderem ter acesso à plataforma. Agora, o atleta, a gente sempre vai querer ter esse impacto. Então, a sustentabilidade vai ser baseada nesse modelo de negócio, por assinaturas. Tem outras formas de captação de dinheiro para vocês? Sim, então a gente também está agora abrindo um espaço dentro da plataforma para divulgação de, por exemplo, anúncios de marca. Né? Então, a gente sempre brinca, né? Por que uma marca não anuncia um tênis de corrida dentro da nossa plataforma para todos os corredores, ou então uma chuteira? Né? Porque o importante é que a Atletas Now, a gente sempre fala que a gente é multimodalidades, a gente tem 70 modalidades esportivas dentro da nossa plataforma. Toda modalidade ela tem a sua estatística, então um atleta de futebol preenche seu perfil baseado na modalidade dele, basquete e por aí vai. Né? Então a gente consegue ter um interesse nichado por modalidade e também pelo interesse esportivo mesmo do nosso usuário. Então a gente está contemplando um pilar no modelo de negócios para propagandas de marcas, empresas, né, que tenham interesse. Nesse período, desde o desenvolvimento até agora que a plataforma está no ar, você já recebeu algum aporte? Tem algum investimento em negociação? E qual é a recepção de quem vocês têm conversado? A gente primeiro, a gente começou com um investidor anjo, né? Primeiro na verdade foi um investimento próprio, né, de família. A gente captou um investimento nosso de familiares, né? E logo em seguida, quando a gente fez o lançamento do nosso MVP, junho do ano passado, a gente fez uma captação anjo, né? Então a gente teve o nosso nossos primeiros investidores anjo entrando, e agora a gente está também numa fase de captação até o final do ano. Então a gente está nessa fase de ir atrás de novos investidores. E quais são os resultados até agora? Eu falo no quesito de, por exemplo, quantos usuários, quantos esportes já contemplados na plataforma? Então, hoje a gente está com uma base nisso, como eu mencionei, a gente teve o lançamento do nosso MVP e no começo desse ano a gente teve o lançamento que a gente fala da nossa plataforma, que a gente fala 2.0, que é a plataforma atual, com as funcionalidades que a gente sempre pensou. Então, hoje a gente está com 4.000 usuários. Né? Até o final do ano a gente está planejando ter mais 10.000 usuários, atletas, né? E nisso a gente faz uma quebra também de profissionais e instituições esportivas. Então, das 70 modalidades, nesse começo a gente está focando, o nosso foco hoje é colocar o máximo, óbvio, de atletas que a gente conseguir dentro da nossa base. Né? E com isso a gente está focando, apesar de 70 modalidades, a gente está focando nas 5 maiores praticadas aqui no Brasil para a gente conseguir massificar através de algumas estratégias nossas em relação a parcerias, né? Oferecer alguns benefícios para clubes, federações, né? Estão falando desse cenário geral. Esse mercado esportivo ainda é subestimado no Brasil? Ele é. Agora a gente tem um exemplo muito bom da Copa do Mundo feminina, né? Então, parecia que era um gigante que estava dormindo, né? E após essa Copa do Mundo, a gente viu realmente o tamanho do potencial que, por exemplo, o futebol feminino tem aqui no Brasil. Então, a gente tem grandes nomes de atletas que deram declarações que, enfim, percorreram o mundo inteiro, né? Mas não só isso, várias marcas, né, e não só startups como a Atletas Now começaram a ter um apoio muito maior no futebol feminino, como gigantes, né, que começaram tanto a fazer propagandas até mudar o posicionamento direcionado a isso. Então, algumas modalidades, elas são sim subestimadas, tá? Porém, tem um potencial que está começando a se mostrar. Né? Então, o potencial de investimento agora com as Olimpíadas chegando, né? Então, acredito que a gente vai ter grandes feitos em relação ao lado business do esporte
nos próximos anos. Então, eu queria que você falasse um pouco mais desse potencial. Que a gente pegando um exemplo aqui, por exemplo, de corridas de rua. Esse parece ser um mercado que cresceu muito nos últimos anos. Com certeza. Que outras áreas você acha que tem esse mesmo potencial e também como a tecnologia pode ser uma aliada para esse despertar? O mercado de corrida de rua ele vem realmente crescendo demais, né? Eu sempre brinco que é uma comunidade à parte praticamente dessas outras modalidades, né? Mas porque existem muitos, por exemplo, executivos que acabam fazendo corrida de rua, né? E aí, consequentemente, acabam virando um atleta. A gente teve um contato com uma executiva, né, que aparentemente não se considerava uma atleta, mas que quando a gente começou a conversar com ela, ela treinava, por exemplo, 3 horas, 2 vezes por dia, entendeu? E a gente falou, você é uma atleta, né? Então a gente viu um crescimento desse mundo de corrida, né? Que está começando também a ser mais explorado. A quantidade de provas, o tipo das provas vem sendo muito explorado, né? Então, eu acredito que a tecnologia ela vem agregar muito nesse mundo. Falando agora um pouco da Atletas Now em relação a isso, a comunicação. Então, por exemplo, uma comunidade ela pode ser enorme, mas se ela não tem uma comunicação efetiva entre os membros dela, ela acaba sendo um pouco... não amadora, mas enfim, ela acaba perdendo um passo para evoluir, né? Então a tecnologia ela vem agregar não só na evolução de atlética, né, mas também na comunicação, acesso à informação, né? Um exemplo que a gente sempre deu em relação a Atletas Now, fazendo uma comparação do esporte com a tecnologia, que acabou acontecendo com a gente recentemente. Imagina um atleta que ele é super talentoso, né? Só que esse atleta é do interior de algum estado aqui no Brasil, né? Ele não tem, como eu mencionei, as oportunidades devidas para chegar aos grandes meios, enfim. E como esse atleta, milhões de outros acabam tendo talento desperdiçado por falta de informação, pouca visibilidade e pouca comunicação. E a gente teve um exemplo claro disso. A gente tem feito um que a gente chama one-to-one com os nossos atletas, os nossos usuários, para entender melhor eles, né? E a gente descobriu que esse exemplo que a gente sempre deu tem um atleta que está na nossa plataforma, que ele, por exemplo, é do interior do Ceará, né? E ele está dentro da plataforma porque ele quer visibilidade, ele está atrás de novos patrocinadores, né? Então a tecnologia só vem agregar na informação, na comunicação, né? Em fazer o esporte realmente evoluir e, como você falou, deixar de ser subestimado, né? Então a tecnologia só vem agregar. Então, para encerrar essa conversa, a gente estava falando de corridas de rua. Isso antes era encarado um pouco como cuidados com a saúde e qualidade de vida. Então, pegando o exemplo da corrida de rua, a gente pode ver que, na verdade, as pessoas estão enxergando que tem muito espaço para esse mercado esportivo ainda. Tem, com certeza. É o que eu falei, eu acho que hoje a corrida de rua, as pessoas não enxergam mais talvez como um hobby, né? Ela acaba sendo mais do que isso. Porque é o exemplo que eu dei. Às vezes a pessoa acha que ela não é uma atleta, mas uma pessoa assim, ela precisa ter um nutricionista. Se ela se machuca, ela precisa de um fisioterapeuta. Quando ela vai ver, ela está treinando mais de uma vez por semana, 2 horas pelo menos, e está assessorada por diversas pontas que a gente fala do esporte, né? Então vai desde uma assessoria que vai montar o treino dela até uma nutricionista que vai falar, olha, toma esse suplemento, fica com essa dieta que seu desempenho vai melhorar. Então, evoluiu demais e ao mesmo tempo que as pessoas evoluíram em relação a transformar isso mais do que um hobby, as marcas começaram a perceber isso. Então, o mercado de corridas, como eu mencionei, ele está gigante. Então, você tem corridas patrocinadas 100% por bancos, por empresas de transporte, né? Então, o potencial tanto de visibilidade da marca ali aumentou muito, como também a propagação do esporte em si, nas pessoas. Então a gente pode falar que hoje esse cenário, por exemplo, tem alguns clubes tradicionais, mas isso abre espaço também para empresas voltadas diretamente para isso, para administrar carreiras desses atletas. Sim, sim. Porque, por exemplo, se a gente olha hoje para um Ironman, um Ironwoman, né, a grandeza desse evento é muito grande,
né? Então, não tem o porquê não investir nesses atletas. Então, tem empresas, grandes empresas, que têm a própria equipe de corrida, né? No mercado financeiro a gente vê algumas empresas com os próprios corredores, e não só falando da corrida de rua, também o ciclismo tá muito grande nesse cenário, né? Então, acho que o hobby ele evoluiu, né? E acredito que a tecnologia também agregou muito nessa evolução. José Pedro, muito obrigado. Agradeço a gentileza a esclarecer nossas dúvidas. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. O Repórter conversou hoje com o José Pedro Melo. Ele é fundador da Atletas Now. Obrigado pela atenção e até a próxima.